amigos da TV Relacionamento. Estamos hoje aqui fazendo mais um programa Amauri Resgate, com apoio do Juventude contra o Crack e Mundo Sem Drogas. E hoje, com muita alegria e felicidade, mais uma vez, o meu amigo Regis, que tem uma história magnífica, que nós até gravamos o primeiro episódio e agora nós vamos continuar o segundo episódio, complementando tudo isso que ele passou pela vida dele, a trajetória, sabe? As dificuldades que ele passou e, logicamente, hoje vencendo a cada dia. Temos lutas, Regis? Dificuldades, barreira, obstáculo, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Fica à vontade, meu amigo. Que agradeço o convite, pastor Amauri. Muito obrigado aí por dar credibilidade ao que eu venho fazendo, por acreditar aí na minha vida, na minha história. Eu estava assistindo o último episódio, o primeiro no caso, E aí eu lembro que o pastor perguntou: Regis, fala um pouco das internações que tem. Aí eu acho que eu fui lá para outro assunto e eu acho que eu não falei bem sobre isso. Por isso que é interessante, Regis, para outros que estão assistindo do outro lado, entenderem e compreenderem que o trajeto é difícil, não é fácil. O processo é difícil, não é fácil. Mas quando a pessoa consegue passar pelo processo de recuperação e ele consegue assimilar que na vida dele existe uma mudança, existe uma outra vida, existe como ele voltar para a sociedade, isso é muito importante, porque ao mesmo tempo você fica bem e você leva outras pessoas a ficarem bem, porque muitas das vezes quando a pessoa entra na área de dependência química, ela encontra só caminhos escuros, parece que não tem volta. E teve uma hora que teve um despertar, Teve um despertar. Sim. Me conta um pouquinho desse despertar. O despertar, quando você viu aquelas camaradas passando de skate, porque, poxa, o que mais me emocionou por vários vídeos que eu vi é aquilo, cara. Aquilo, sabe? Eu vejo como a ponta do iceberg, da recuperação, da mudança. O senhor está falando sobre o skate? Isso. Eu estava morando na rua? Te emociona quando fala? Emociona porque ali teve um resgate, pastor? Foi, Eu tentei mudar de vida de diversas formas, indo para a igreja, internando, mas quando eu saía eu voltava a usar drogas. Entendi. Foi muitas portas que foram batidas. Várias oportunidades, Tentativas frustradas, e é bastante difícil você lidar com a frustração. Até mesmo por isso que um dia eu abandonei a minha casa, tá ligado? Eu meio que me entreguei ao fracasso. Do que adianta eu lutar se amanhã eu vou estar aqui fazendo as mesmas coisas? Mas o dia que eu vi o skate, mexeu comigo porque era tudo que eu queria ser na minha vida, cara. Um cara do skate, ser um profissional e através disso aí realizar o meu sonho. Mas a droga tirou isso. Aí quando eu vi os caras do skate, eu falei: caramba, mano, que vidinha é essa minha, Podia estar ali me divertindo com meus amigos. Onde que eu tô? Fumando pedra, correndo atrás de uma latinha para fumar mais uma pedra. Então, às vezes eu nem vim aqui por esses lados, porque os meninos me viam e falavam: ô irmão, você é louco, você é um cara da hora, parça, luta pela sua vida. Às vezes eu ia fazer internação da vida, mas chegava lá, eu não sabia lidar com as minhas emoções, com as frustrações. Às vezes eu culpava a sopa. E sopa? Às vezes eu ficava lá 2 semanas e falava: já tá bom, já consigo fazer minhas escolhas. Eu vinha pra rua e às vezes os moleques me davam um skate pra mim voltar. Passava 2 dias, cadê o skate? Acabou o skate. Não tinha. Cadê o relógio? Não tinha.
A roupa. Cadê a dignidade? Nossa. Cadê o amor próprio? Só sobrava, sabe o quê? Vergonha. Sabe que quando você começa a falar assim, me fez lembrar também as dificuldades que a gente passa pra gente chegar. Hoje, tá aqui contando essa história, entrevistando, batendo um papo contigo, porque eu também passei pelas mesmas dificuldades. Há 30 anos atrás, há 20 e poucos anos atrás. Mas a gente superou isso. E isso é importante, sabe? Mostrar para a sociedade que existe sim mudança, que existe pessoas que reconhecem que há um poder superior, que há alguma coisa de se apegar, se apega e consegue superar, né? Sabemos que não é fácil, é um processo. E até hoje nós estamos nele. Tem dias tristes, tem dias alegres, tem dia de frustrações, tem dia que a gente ouve muito não e pouco sim, ou nenhum sim, só que amanhã sempre vai ser melhor, né? Esse é o nosso, tem que ser o nosso pensamento constante, né, Ed? Porque mexe com os nossos sentimentos, com o nosso, sabe? E é uma doença também que mexe, né? Muito com o sentimento. Ah, mexe demais. Às vezes, ela dá uma sensação de que preenche, né? Esse vazio, essa solidão, essa tristeza. E de verdade, as drogas ela tem um efeito psicoativo, um efeito ilusório que no momento que você está fazendo uso, te deixa bem. Sensação de prazer. É meio que um abraço. Só que temporário, rápido e repete a dose. E vira aquele famoso go back. Sempre querendo ter a mesma sensação do primeiro. E lá vamos nós. Você já assistiu o desenho do Pica-Pau? Sim. A bruxa que quebra a vassoura. Aí ele sobe em cima e fala, e lá vamos nós. E lá vamos nós. Às vezes meu pé estava machucado. Porque eu tinha andado vários dias, né? Morador de rua. Não tem onde dormir, não tem onde descansar. Aí o pé fica como? Mesmo cansado, sabe? E aí o saco de latinha nas costas. E lá vamos nós. O tempo todo. Teve um dia que eu fui em Pinheiros 4 vezes, mano. 4 vezes? 4 vezes. Tava tendo uma festa lá, cada vez que eu ia eu voltava com o saco lotado de latinha. Mas talvez você possa falar assim, pô, Regis, por que você não esperou a festa terminar? A fissura não deixava, parça. Então eu vinha, dava um trago, dava aquela brisa, aí o vazio, eu falava, já sei onde que tem mais latinha. E voltava pra lá correndo. Voltava correndo. Sim. Certo? Por quê? Quanto mais rápido eu voltar, né? Mais rápido eu tenho latinha, mais rápido eu vou saciar a minha vontade. Só que é um ciclo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. A gente até fala, é um ciclo vicioso que nunca acaba. Sempre em procura de mais um qualquer para o uso do entorpecente e aquilo só vai nos afastando cada vez mais da realidade, sim, da verdade. Né? Ainda bem que tem esse despertar, essa virada de chave. Ah, mas vem só depois de muito sofrer, né? Sim. De muita anos, dor. muita dor, muitas percas. Ah, você perde, mas você não consegue perceber. Porque a droga, ela meio que te ilude, né? Ela cega e na verdade, ela conforta. Eu não falei pro seu abraço. Que nem tinha dias que eu gastava R$1.000. Falava, nossa, mano, como que eu volto pra casa? Passava o cartão no banco, tinha mais 500. Então eu usava a droga para aliviar a dor que a própria droga havia me causado. E lá vamos nós, você perdeu tudo, mas lá vamos nós. Mas lá vamos nós, lá vamos nós para onde, Regis? Mais pro fundo. Sim. Mais pro fundo, e quanto mais você cava, mais difícil fica subir. Eu costumo falar que muitas vezes as pessoas falam muito do fundo de poço, mas na verdade, todo fim de poço tem um pouquinho mais ainda. Não existe fim de poço não, Não existe fim de poço. Pra mim não existe, ó.
perdi emprego, agora ele para. Não. Fui pra cadeia, agora ele para. Não. Fui pra rua, agora ele para. Não. Tá comendo comida do lixo, agora ele para. Não. Sente frio, tá? Para, não. Imagina uma época a gente dessa, sempre pode ir um pouquinho mais fundo. Porque tem Quando você aguenta cavar? Quando você aguenta cavar? Isso. Quando você aguenta cavar, Enquanto você aguentar, vai que vai. Vai. Como um carrinho desgovernado a 120 por hora e sem freio. certo, Sem freio. certo. Você imagina essa vontade para se destruir, mas só que agora você vai falar assim, e se a gente usar essa vontade na reconstrução? Maior parte dos usuários que está em recuperação são pessoas extraordinárias, são pessoas incríveis, e até mesmo em cima dessas, que elas são exemplos para mim. Um dia eu estava ali na Cracolândia, ali na Santa Ifigênia, ali, aí eu vi um cara que usava droga comigo. Meus amigos ou morreram, ou estão presos, ou estão no uso, mas recuperado, eu vi um. E esse cara me enganava, mano. Eu falei, o quê? Você era mais pilantra do que eu, rapaz? Você tá em recuperação? Como? Ele falou, estou 2 anos. Aí eu falei, brincadeira. Tá metendo Quer louco? essa cara de noia? Tá né? metendo Porque louco. nós olha a aparência. Tá metendo louco pra louco? Aí ele tá falou, mentindo falou pra assim pra mentiroso? mim, não, eu fui internado e tal, e não sei o quê. Aí ele falou, eu conheci o Narcóticos Anônimos. Aí eu falei, oxe, o que é isso, mano? Ele falou, lá eu aprendi uma nova forma de viver. 12 passos. Só que no dia eu nem dei muita atenção, mas eu lembrei desse bagulho. Fui pra rua, né? Fui lá, pedi R$5 pra ele ficou muito. Não queria me dar. Aí um amigo, eu vendi uma caneca pra um amigo dele. Aí eu fui lá usar minha droga, passou um tempo. Aconteceu aquele processo lá, né? Da virada cultural, invasão do choque. Eu voltei pra casa. E eu encontrei ele. Aí ele falou, Regis, eu tô 5 anos sem usar. Eu falei, e eu tô 8 meses. Olha. Aí ele falou, mas como? Você foi na recuperação? Aí eu falei, não, eu fui no CAPS. Certo? Eu tô tomando remédio ainda. Eu tive um processo. Sim. Certo? Eu tô tomando famoso remédio. reset de medicamento. Certo? Aí ele tal. falou, mano, se você quiser conhecer um dia lá o NA, você vai lá. Aí eu, mano, tava buscando recuperação, né? Falei, mais uma ferramenta eu acho que vai ser legal pra mim. Buscar conhecimento, tudo que me servir. Que aí eu fui lá, né? E fui, os caras queriam que eu ficasse lá e tal. Só que o que acontece? Existem várias formas de recuperação. Eu me identifiquei com o CAPS. Tava beleza, legal pra mim. Eu falei, então vou ficar lá. Certo? Mas fiquei indo uns dias no NA e tal. Inclusive peguei umas fichas. Fui lá umas 8 reuniões. Né? Mas eu tenho um problema com regras. Que nem você falou, 12 passos. Eu sou o cara que... Eu gosto mais de perspectivas. A 12, não é minha 12. Algumas coisas ali me servem. Sim. E eu uso na minha recuperação. E é isso, né, meu? Também me estrutura, me fortalece, me ajuda demais. E eu gosto acho que é o último passo, né? O 12º. Sim. Levar a recuperação àquele que sofre, né? Isso. Então, propagar aquilo para outras pessoas que você se recuperou. Certo. E esse passo você seguiu à risca, né? Hoje falando do que me fez bem, né? Sim. Talvez sirva para algumas pessoas, que nem eu falei naquela entrevista lá. Eu falei, se fosse o skate, nós dava skate para todo mundo e salvava todo mundo. Não é? Mas não é, né? Não é. Cada um tem uma técnica, um meio, uma estratégia. Por isso que eu falo, Regis, hoje, e tem uma parte do NA que fala que a mente tem que ser aberta. As técnicas que tem hoje... Mente aberta. Mente aberta. Para qualquer tipo. Boa vontade, boa né? vontade. Entendeu? Tudo isso são ferramentas necessárias para a recuperação. Porque muitas das vezes eles criam algumas instituições e acham que vão resolver somente daquela forma, e não é. Sendo rígido, né? Isso. Vou estabelecer umas regras, olha, tem que ser assim, ó. Eu vou criar um RI, um regulamento interno, você vai ter que cumprir, porque isso aqui vai te trazer recuperação. Mas muitas das vezes aquela técnica não vai servir para aquele lá. Por que eu falo isso? Que eu fiz 3 cursos em 3 federações diferentes,
de terapeuta holística e toxicológica, agora parece que nem tem mais, a legislação deu uma cortada nisso aí. Agora é conselheiro e da área de dependência química, conselheiro na área de, né, na técnica. Então, são coisas que a gente foi aprimorando, que a gente realmente vê que é necessário e que precisa ser mudado, né? Porque tudo tem uma renovação, e a renovação da mente, né? O nosso tempo deu uma passada, a gente vai deixar as considerações finais, mas daqui um dia eu quero continuar com esse papo, porque tem muita coisa para a gente discutir, para a gente passar de experiência. Daqui um tempo a gente vai falar sobre os familiares, porque muitas vezes o dependente químico ele se trata, mas a família tá lá, codependente. Adoecida. Muito mais do que o dependente químico. O dependente químico está no uso de uma substância, está anestesiado. Agora a família não, está sofrendo careta. E nós vamos bater esse papo, porque eu sei que da mesma forma que a minha família sofreu, a sua também sofreu. Ainda mais o tempo que você ficou muitos anos no Fluxo, na Cracolândia. Deixa aí mais uma vez, né, os seus endereços digitais, a sua mídia, seu Instagram, que eu vejo que bomba, hein, meu? As lives lá é tremenda, hein? Beleza, mas eu acho que só de procurar aí pelo Regis Adriano já encontra bastante material, tudo, né? Tá igual eu. Você digita no Google, YouTube, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok. O pastor tá atualizado, tá atualizado. É isso mesmo. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, pastor. Tamo juntos sempre, Regis. E vamos procurar da melhor forma possível, que eu vejo que você tem feito isso. Ajudar as famílias que estão no outro lado. Obrigado a TV Relacionamento. Mais uma, né? Com Regis. Tamo junto. Adriano. Tamo junto.